Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje, da nossa aula de hoje, será uma série sobre as águas do Rio de Janeiro, o abastecimento de águas do Rio de Janeiro no período do início do descobrimento do Brasil até o governo de Dom João VI. Portanto, o Estado do Brasil, depois o Brasil já como Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e o período de Dom João VI, Dona Maria I, Dom João VI. Então, o nosso tema será o Estado do Brasil, Dom João VI e as águas do Rio de Janeiro. A temática da água é uma temática muito importante por várias razões, não só porque não há vida sem água, não há cultura, não há civilização, não há desenvolvimento, e sobretudo porque por trás desse aspecto meramente formal, digamos, econômico da água, existe um aspecto simbólico, metafísico, que acompanha todo o correr do desenvolvimento dos povos e das civilizações, e sobretudo dentro da cultura ocidental, tanto na vertente pagã quanto na vertente cristã, ou muçulmana ou judaica, tanto faz, nós temos um mito, um símbolo que orbita ao redor da água, e que acompanha, está presente nos livros sagrados e nos textos mitológicos. Basta lembrar que na Bíblia, antes da criação do mundo, o Espírito de Deus paira por sobre as águas. Toda a dramaticidade da existência humana desenrola-se sobre, de certa forma, a temática da água, dentro de um jardim. Então, é uma ideia de natureza pura. O mito do paraíso perdido. Em razão de um pecado de boca, portanto, em razão de um pecado quase que gastronômico, Adão e Eva comem do fruto proibido e, em decorrência disso, são expulsos do paraíso. O paraíso é marcadamente descrito como um jardim paradisíaco, no meio do qual tinham 2 árvores. E haviam 4 rios que se encontravam nessas árvores, que estavam no centro do paraíso, e eles cortavam o paraíso. Então, o paraíso tinha rios cortando nas 4 direções cardeais, e todo ele era envolto por uma água, um tipo de ilha, não? Pois muito bem. Quando Portugal se lança aos mares, acompanha esse lançamento toda a discussão da recuperação do paraíso perdido. Porque isso é uma temática que está presente não só no memorial histórico, imagético, das culturas do livro revelado, portanto cristã, muçulmana, judaica, bem como o retorno ao paraíso perdido, ou a recuperação desse paraíso edênico, é também, ou da Idade de Ouro, é também um símbolo bastante presente em todas as mitologias do mundo. Portanto, a mitologia da água é algo muito forte. Por que eu estou falando isso? Bem, quando o Brasil é descoberto, nós já fizemos muitos programas sobre isso, Temos lançamentos de livros falando sobre o mito da Ilha Brasil.
Bem, o Brasil é descoberto e logo é identificado como uma ilha. A historiografia nacional, movida pelas ignorâncias e pelas omissões dramáticas e bárbaras, jocosamente quer dar a entender que os portugueses não sabiam distinguir um continente de uma ilha, um território de uma ilha. Mas é evidente que eles sabem. O que a historiografia nacional escamoteia, mente, esconde, ou por ignorância, ou por deliberada má-fé, os dois casos no Brasil caminham juntos. Ignorância e má-fé. Aliás, não tem oi, não tem ou. Ou é ignorância e é má-fé, ao mesmo tempo. A ideia de ilha acompanha. A palavra ilha é um termo jurídico. É um termo jurídico respeitante aos processos de povoamento e de expansão de impérios. Então, nós temos uma legislação jurídica sobre as ilhas que vem desde o Império Romano. O entendimento dessa legislação, essa jurisprudência, portanto, foi encampada pelo direito canônico, que passa a vigorar e a orientar os reinados, as coroas cristãs. Então, quando, na altura do processo dos descobrimentos marítimos, que é um feito exclusivo da coroa portuguesa, né? Exclusivo, o que nós temos? Nós temos que essa ideia de ilha foi anexada ao processo de expansão sob a perspectiva do direito canônico. Então, aqueles lugares que estavam indescobertos, e é preciso entender que este verbo descobrir e achar, descobrimento e achamento, também tem uma aplicação político-jurídica bem específica. Jaime Cortesão, na obra monumental dele, deslindou perfeitamente, impecavelmente, a ação desses verbos, descobrir e achar, dentro de um contexto da chamada política de sigilo dos descobrimentos portugueses. Não vou repisar aqui o que o Jaime Cortesão brilhantemente expôs de uma forma bastante valorosa e profundamente documentada. Bem, então esse argumento da ilha é encampado dentro do processo dos descobrimentos. Então você tem um descobrimento que se dá por terra, um descobrimento que se dá por mar. E, evidentemente, é preciso entender com profundidade, sem laivos de superficialidade, o que significa essa ideia, naquela altura, para o mundo, de terras povoadas por gentios, portanto, por não cristãos. E a política econômica, e não só, né, e de povoamento, e uma política de missionação, né, que se deu ao redor dessa temática. De modo que, valendo-se dessa jurisdição das ilhas, que vem desde o Império Romano, existe uma política de povoamento. Isso é um aspecto bastante pragmático. Dentro dessa política de povoamento, e no que diz respeito às coroas cristãs, é óbvio que a temática da demanda pelo paraíso perdido está presente. Não está presente, aparentemente, em todos os governos cristãos, em todas as monarquias cristãs. Mas no caso específico da coroa portuguesa e também da coroa espanhola, a demanda pelo paraíso, pela recuperação do paraíso perdido, não é um fato menor. Não é uma mera retórica. Não é um fato despiciando, muito pelo contrário. Não há como pensar os descobrimentos marítimos sem um projeto de evangelização. As duas coisas caminham juntas, paralelas, entrelaçadas.
E neste aspecto, a identificação do paraíso, da natureza do paraíso, da fauna do paraíso, da flora do paraíso, é absolutamente fundamental. E, evidentemente, existe uma geografia mítica do paraíso, onde estavam as árvores do conhecimento, os rios, enfim, há uma geografia mítica. E vários cronistas vão se debruçar em longuíssimas descrições do Brasil, exatamente porque o Brasil é identificado como um paraíso. Esse é o ponto. Bem, além disto, a questão das águas estava atrelada também ao processo de construção das cidades. Há uma técnica específica, que é milenar, ligada a aspectos de geomancia. Portanto, as águas como um elemento condutor de saúde, né? Então, a manipulação das águas, a identificação dessas águas e dos mananciais que eram sagrados ou não, produtores de saúde, de bons ares, de bons ventos ou não, estavam também presente no cerne do processo de urbanização portuguesa. Esse aspecto é desconsiderado solenemente pela historiografia nacional, dando a ideia de que os portugueses aqui meteram os pés pelas mãos, causando toda a desgraça nacional. A desgraça brasileira é causada pelos próprios brasileiros. O Brasil já tem mais de 500 anos. E Portugal não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. No período em que houve a monarquia, o Brasil prosperou. A República é a grande desgraça brasileira. Desgraça essa que começou com o primeiro império e o segundo império, a partir do momento que o Brasil foi entregue para a maçonaria e para os militares. A desgraça, de fato, tem pai e mãe e data de nascimento, 1822. Portugal não tem nada mais a ver com isso. Mas, enfim, então quando nós vamos falar das águas do Rio de Janeiro e das ações administrativas que eram feitas, gostaria que você, caro aluno, caro ouvinte, entendesse que por trás dessas ações pragmáticas e visíveis, existe um outro curso histórico que está em mente e que move essas ações práticas de você pegar um rio, canalizar um rio e trazer água para a população deixá-la disponível através de uma fonte, por exemplo. Isso é a coisa básica em termos de, digamos, de saneamento, não é? Que fica visível. Mas há um outro aspecto por trás disso. Mas, nesse programa, nessa série que nós vamos fazer, eu quero me ater somente ao conteúdo prático da coisa. Quais foram as fontes do Rio de Janeiro, né? Como é que foi o processo de abastecimento de águas do Rio de Janeiro, quais eram essas águas, aonde elas estavam, em que governo elas foram feitas. É importante. Até hoje, a gente, no Rio de Janeiro, lida com um desabastecimento de água dramático. E isso é algo absolutamente criminoso. Porque quando nós olhamos a quantidade de água que corria pelas montanhas do Rio de Janeiro e o que as administrações fizeram soterrando os mananciais aquáticos do Rio de Janeiro, é algo que, sem sombra de dúvidas, tem que ser considerado um crime contra o Brasil. Quando eu digo isso, não estou usando de força de expressão. É criminoso mesmo. Então, o Brasil tem vastíssimos recursos de natureza e, infelizmente, uma cadeia de políticos e de política e de obras públicas que são verdadeiros crimes pelos quais essa gente nunca é julgada, enquadrada na força da lei como deveria ser. Então, essa série é uma série que tem o objetivo de mostrar
historicamente, o caminho das águas seguidas pelo Rio de Janeiro, né, no que diz respeito ao tocante da administração pública. Bem, então, vamos aqui dar uma explicação aqui. No início do povoamento, nós já falamos, por que eu estou falando povoamento e não colonização? Porque nós já fizemos várias aulas explicando a verdade histórica de que o Brasil nunca foi colônia de Portugal. O Brasil foi tratado como província ou estado português. Tá? O Brasil não foi colônia, é uma invenção do século XIX. Surgiu essa mentira historiográfica a partir do século XIX, em razão dos movimentos revolucionários que a maçonaria instaurou dentro do Brasil. Bem, então o Brasil não era colônia. Portanto, a ação da coroa portuguesa dentro do Brasil tem um nome técnico, chama-se povoamento. Não é colonizar. Portugal sempre adotou como política de povoamento e de expansão do Império Português a mesma lógica que aplicou nas Américas, ele aplicou na África, ele aplicou no Oriente, ele aplicou na Índia, ele aplicou na China. Né? O governo português, nós já falamos, nunca foi rico e nunca teve um grande exército e nunca foi um governo de ocupação. É um império, mas um império diferente, um império de cultura. Portugal não foi um império de colonização, nunca foi. Como foi a Espanha, verdadeiramente a Inglaterra. Tá certo? Então é preciso entender, quando se fala em império português, o que essa palavra significa. Nós já temos várias aulas também sobre isso. Bem, então, Portugal, como tinha poucos homens em armas, é um país pequeno, sempre com muito pouca gente no território, e sobretudo homens em condições de sair em defesa do país e de fazer uma política de povoamento. Pensa na dificuldade disso, naquele momento. Então, isso exigia uma estratégia e uma logística em que o governo tinha como aliados a nobreza portuguesa, evidentemente, quem tinha dinheiro para investir. Então, o processo de povoamento era feito, digamos, numa articulação tripla. A coroa, com o seu sistema legal, né, de legislação, e com algum grau de investimento, evidentemente pequeno, mas tinha. A nobreza, que recebia concessões, né, digamos assim, da coroa portuguesa, para administrar aquela área e para se encarregar do desenvolvimento e do povoamento daquela área, e a Igreja Católica, que também trabalhava junto à coroa, sobretudo os jesuítas, a partir de 1500, no processo de povoamento e de transferência de tecnologia e de missionação. Então, nós temos aqui pelo menos 3 frentes que vão se articular. Né? Bem, a primeira política digamos, sistemática de gerenciamento, a política administrativa do Brasil, pelo menos que é entendida como tal, foi quando Dom João III divide o país em capitanias hereditárias. Ora, essas capitanias hereditárias, os donatários das capitanias governavam as capitanias. Então, isso significa que Portugal transferia para as despesas relativas a esse processo, transferia para a nobreza portuguesa. Então, a divisão de capitanias hereditárias e a doação para os donatários implicava num processo de povoamento da terra e de defesa militar
e da criação de um sistema político para administrar essas áreas. Mas tinham cláusulas ali muito claras. Não se poderia fazer capitanias hereditárias em locais que fossem povoados, ou seja, que já estivessem índios habitando. Isso é um detalhe muito importante para entender que a coroa portuguesa, desde o início, ela não invade locais indígenas. Houve invasões? Evidente que houve, mas isso não está previsto na legislação portuguesa. Aqui já entra a própria maldade humana. Não é? Houve índios escravizados? É óbvio que houve, mas isso não está previsto na legislação portuguesa também. Tá certo? Então, e tem um detalhe, os governadores das capitanias hereditárias, eles próprios não poderiam ter terras que fossem dele. Eles eram administradores, mas não eram dono. Tá bem? Claro que isso é um investimento poderoso, igual hoje, usando uma analogia, o governo cede uma área X para a Mitsubishi implantar um parque de produção da Mitsubishi no Brasil. Ele dá incentivos fiscais, ele dá uma série de coisas. Portugal fazia a mesma coisa. Então, qual é o problema da acusação que pesa sobre Portugal? Exceto a má-fé e a vontade de não querer enxergar como se administra, né, de forma correta e que não seja lesivo à coroa e que ao mesmo tempo traga benefício. Só uma historiografia comprometida, repito, com as ignorâncias e as omissões, pode falar uma coisa dessa. Não é? Então, isso era um investimento muito arriscado, tanto por parte da coroa quanto por parte dos donatários, da nobreza, porque se aquilo não desse resultado, o prejuízo é do donatário, evidentemente. Então, com essa divisão, com essa política, né, o governo criou, em 1534, esse sistema político de povoamento, um sistema político administrativo, era o sistema das capitanias hereditárias. Ele não deu muito certo. Né? Em 1532, Dom João envia uma carta para Martim Afonso de Souza, avisando da intenção de criar capitanias hereditárias. Esse processo já havia sido feito em África. E entre 1534 e 36, o Brasil é dividido em 14 capitanias e 15 lotes. E foi doado para 12 donatários. Bem, esse sistema todo, era regido por 3 documentos. As legislações do reino, a carta de doação e os forais. A carta de doação é o documento oficial. A legislação do reino é, digamos, a Constituição da coroa, né? É a lei máxima. A carta de doação é um documento pelo qual o rei fazia ao donatário a concessão da terra e os seus direitos sobre ela. O foral determinava os direitos e os deveres dos donatários. Repito, no foral estava especificado que os donatários recebiam aquelas terras não como proprietários, e sim como administradores. E também estava previsto os tributos que eram reservados ao rei e aos donatários. Mas tudo isso tinha que estar em conforme com a legislação do reino. Meu Deus do céu, isso é absolutamente consabido. Tanto as cartas de doação quanto os forais são claríssimos. Os donatários não são donos. Portanto, a historiografia brasileira que fala que o Brasil, que os donatários eram donos daquelas grandes regiões de terra e que, em razão do fato de eles serem donos daquelas grandes regiões de terra, se criou os grandes latifúndios no Brasil, isso é a maior mentira que já contou. E, inclusivamente,
o tamanho da área que os donatários podiam doar também, né, para quem fosse povoar e administrar e cuidar e plantar, era pequeno. Ele tinha um limite especificado. Isso significa que os grandes latifúndios que surgiram no Brasil não têm nenhuma relação com a legislação portuguesa. Zero. Tá? Bem, o governo geral. Então, o primeiro sistema político administrativo aqui foi dado a Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Martim Afonso foi um dos donatários de capitanias. Ele recebeu 2 lotes e o seu irmão Pero Lopes de Souza recebeu 3. Bem, o governo geral é outra coisa. O sistema de capitania hereditária não deu certo, porque inclusive estava na legislação das capitanias, dos forais, que a capitania tinha que dar lucro, produzir renda em até 5 anos. Se em 5 anos aquele sujeito não conseguiu colocar aquilo para ser produtivo, a capitania, a doação voltava para a coroa. E aquela pessoa perdia o direito de posse. Bem, seja como for, por N razões, que não nos compete aqui agora, talvez numa outra série, a gente explica por que esse sistema não deu certo. Mas vamos avançar. Então, com o fracasso do sistema de instauração das capitanias, a coroa, digamos, né, institui o sistema de governo geral. Isso tinha o objetivo de coordenar melhor o processo de povoamento e de administração. Com isso, evidentemente, há uma promoção de uma centralização administrativa, digamos assim. Porque essa descentralização foi um dos problemas que levou ao naufrágio das capitanias. Né? Porque cada donatário recebia aquilo ali, mas ele, de certa forma, tinha muita autonomia, e essa autonomia acabou sendo prejudicial ao próprio processo em si. Então, o governo geral não foi criado para extinguir as capitanias hereditárias. O governo geral foi criado para centralizar a administração das capitanias. Está claro? Então, no regimento de 1548, dado a Tomé de Souza, esse regimento determina as funções administrativa, judicial, militar e tributária do governador geral, que vai ficar incumbido de, abre aspas, dar favor e ajuda às outras povoações e de ministrar justiça e prover nas coisas que cumprirem a meu serviço e aos negócios de minha fazenda. Fazenda é um termo jurídico, tá? Assim como o Ministério da Fazenda a gente tem hoje. Bem, isso significa que nós vamos ter 2 planos de administração. O governador geral ele tem uma função e uma jurisdição, e os donatários têm outra função e outra jurisdição. São governos distintos. Assim como você tem um governador e um prefeito. Né? Bem, então Tomé de Souza é o primeiro governador geral do Brasil. Ele desce a Porta à Bahia em 1549. É com ele que vem o padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, o jesuíta. Né? Bem, ele visita o Rio de Janeiro, está mesmo morando na Bahia, e fica absolutamente impressionado com a beleza do Rio de Janeiro, desabitado ainda naquela altura, despovoado, digamos, né? E pouco tempo depois, o Rio de Janeiro passa por uma política de povoamento. Bem, aqui entra a história de Estácio de Sá. Né?
1º de março de 1565, Estácio de Sá, cumprindo as ordens da rainha regente, que naquela altura era Dona Catarina de Áustria, Estácio funda a cidade que deu o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, que tem esse nome em razão de ser uma homenagem ao rei de Portugal, Dom Sebastião, que era então criança, né? Dona Catarina era avó de Dom Sebastião. Tá certo? Bem, então Estácio funda o Rio, São Sebastião do Rio de Janeiro, no sopé do Morro Pão de Açúcar, né, que guarda a entrada da Baía de Guanabara, junto ao Morro Cara de Cão. Bem, essa essa localização é estratégica, absolutamente estratégica, porque você tem que entrar pela Baía de Guanabara dentro, que quando tem o mapa da Baía do Rio de Janeiro e da cidade de São Sebastião, que está no acervo do Rio de Janeiro, o mapa de 1528, curiosamente, mostra, muito interessante, a geografia da Baía da Guanabara é praticamente o mapa do Brasil. É muito parecido com o mapa do Brasil. Então, para você chegar e ocupar ali aquele território, você tem que entrar pela Bahia, porque não dá para ir por mar alto, né? Porque saiu da Bahia, todo o Rio de Janeiro é mar alto. É complicado aportar ali. Você vê que o rio não foi invadido, digamos, ao longo da sua costa. O processo de invasão tem que se dar pela Bahia. Então, a fundação, digamos, do Rio de Janeiro dá-se exatamente nessa localização, né? Por uma razão estratégica. Bem, as crônicas dão notícias disso, né? E nesse local foi cavado o primeiro poço de água no arraial do Morro Cara de Cão. Quem vai nos dar essa notícia são as cartas do padre José de Anchieta, que vão falar dessa água que foi obtida dessa forma. Então o padre Anchieta ele escreve ao padre Diogo Mourão, da Bahia, e relata a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ali ele descreve esse primeiro poço de água. Então, o primeiro poço de água dessa cidade nova, erigido em homenagem ao infante Dom Sebastião, foi cavado por Francisco Velho, né? Então, aquele mesmo Francisco Velho a quem se deve o primeiro nome que teve a atual praia de Botafogo. Há uma discordância de alguns historiadores, porque eles dizem que não foi Pedro Velho, Francisco Velho, foi João Adorno. Tanto faz, né? Também existe a discussão se terá sido Pedro Martins Namorado. Então, quem foi o autor do primeiro poço que abasteceu o Rio de Janeiro de água, né? Ora, é consabido que Pedro Martins Namorado, por exemplo, vai residir numa casa famosa, chamada Casa de Pedra. Essa Casa de Pedra ficava posicionada junto à foz do Rio Carioca, que foi soterrado, né? E o Francisco Velho teve uma lavoura famosa também, onde hoje é o bairro de Botafogo. Então, a praia de Botafogo, durante muito tempo, foi conhecida pelo nome de Francisco Velho. Foi o primeiro nome da praia de Botafogo, né? Ora, uma das lutas que se dá entre Estácio de Sá e os Tamoios é pelas águas do Rio Carioca.
A gente tem arquivo sobre isso que está de posse da SEDAI, atual SEDAI. Né? Está no acervo da SEDAI. Está lá escrito. Né? Tem iconografia sobre isso, mostrando o Estácio lutando com os tamoios, né? E ao fundo aparece o pão de açúcar ali. E uma palhoçada, né? Que era evidentemente o local onde estava posicionado o Estácio. Bem, o que vai acontecer? A água do rio Carioca, portanto, é uma água muito importante para o processo. O Sebastião da Rocha Pita, que é um dos historiadores, dos cronistas, em 1724 fala o seguinte sobre a água do Carioca. A fonte de que bebem os vizinhos da cidade é um copioso rio chamado Carioca. De puras e cristalinas águas, depois de penetrar em corações de muitas montanhas, se despenhavam por altos riscos uma légua distante da cidade. É fama acreditada entre os seus naturais que esta faz vozes suaves nos músicos e mimosos carões nas damas. Então veja que aqui nós já temos duas águas distintas. Uma água é o poço que foi cavado por Estar de Sá, no Cara de Cão. A outra água é o do Rio Carioca. Quando nós vemos esse mapa antigo da Baía de Guanabara, chama a atenção pela quantidade de águas que desaguam na Baía de Guanabara. Né? Isso nos dá uma ideia de como o Rio de Janeiro era como se fosse uma Veneza. Quando teve a exposição dos 500 anos do descobrimento do Brasil, no MAN, né, no museu ali do Flamengo, do aterro do Flamengo, me impressionou enormemente uma maquete absolutamente brilhante, e eu me arrependo, porque naquela altura a gente não tinha hábito de fotografar também, eu pelo menos, de ter visto uma maquete feita por alguém absolutamente engenhoso e um especialista, mostrando como funcionava, e a maquete era viva. Ela tinha uma hidráulica, ele mostrava como funcionava e como eram as águas do Rio de Janeiro desde 1500. As águas saíam das montanhas em direção à Baía de Guanabara, ia para tudo quanto é lugar que vocês possam pensar. Tudo quanto é lugar. Pegava não só a Bahia, ia para a região de Duque de Caxias, toda essa montanha do Gigante da Itália, e não só, corriam águas infindas. Para onde foram essas águas? Eu fiquei muito impressionado quando eu vi aquela maquete. Né? A imagem não me saiu da cabeça. Evidentemente que o que não foi soterrado foi canalizado, de modo que hoje a gente não vê essas águas. Né? Mas, voltando nos arquivos, verifica-se, portanto, que o Rio de Janeiro tinha uma quantidade de água que era impressionante. Então, nós temos a água do Rio Carioca, né? E o que chama a atenção é o seguinte: apesar de tanta água, a política administrativa do Rio de Janeiro, né, lida com o problema de abastecimento de água para a população. Porque as soluções empreendidas por sucessivos administradores foram insuficientes.
né? O primeiro empreendimento para fornecer água ao povo foi a adução do Rio Carioca, né? Ora, aonde nasce o Rio Carioca? Então veja, nós temos uma fonte que é cavada no Cara de Cão, por Estácio. O Rio Carioca nasce na Serra do Corcovado. Porque a montanha do Corcovado está do outro lado. Pão de Açúcar está de um lado, Corcovado está do outro. Lá pela altura da Rua das Paineiras. Então ele desce ao longo do Vale das Laranjeiras. Ele se divide em dois braços, um dos quais tem uma foz no Flamengo, ficava próximo a uma amendoeira muito antiga, e o outro vai desembocar junto ao Outeiro da Glória. Esse ramo é designado pelo nome de Catete. Então, o bairro do Catete, tá certo? Porque a Glória, o Outeiro da Glória, está praticamente dentro do Catete, né? E o outeiro, segundo imagens antigas, é o outeiro que estava no alto. É um outeiro, é um morrico. O outeiro, portanto, estava voltado, não tinha o aterro, né? O outeiro estava de frente para a Bahia. Então, o Rio Carioca, portanto, uma parte vai para o Flamengo, né? E a outra vai para o outeiro, vai para o Catete. Então, veja que o outeiro ele está entre os dois braços do Rio Carioca. Hoje o carioca nativo, quando anda pelo Rio de Janeiro, ele não consegue ver essa geografia mais. Então, próximo à foz do Rio Carioca, é que existia a famosa Casa de Pedra, né? Carioca é um nome tamoio, é uma toponímia tamoia, que significa Casa dos Brancos, né? Mas tem uma outra designação também, que significa peixe abundante, os cascudos, né? Então, o Rio Carioca tem suas nascentes na altura das Paineiras, na chamada Lagoa dos Porcos. Logo depois, ele recebe dois afluentes, pela margem direita, nas proximidades da ladeira do Ascurra, que é o Silvestre, e pela margem esquerda, o Lagoinha, né? São os dois afluentes mais importantes do Carioca. Ao mesmo tempo em que a população ia buscar água nos próprios desaguadouros do Carioca, nem todos os moradores, evidentemente, possuíam escravos para mandar buscar água, né? Então, evidentemente que, em razão disso, para prover a cidade no sentido de um abastecimento, e de certa forma há um comércio aqui, um comércio de índios que era feito, um comércio de escravos, né? Os aguadeiros, não raro, eram portugueses, que se encarregavam dos negócios de entrega de água, não é? Eles usavam grandes pipas montadas sobre carroça puxada a burro, igual hoje a gente compra água. Naquela época também tinha os aguadeiros, né? Então você tinha um pregão que recolhia a água e esses aguadeiros saíam, portanto, levando a água até as casas, evidentemente, porque não tinha água encanada. Até hoje, gente, o Rio de Janeiro, a maior parte do Rio de Janeiro não tem água encanada, ué. A quantidade de gente que vive de poço artesiano, o Recreio dos Bandeirantes, por exemplo, a Barra da Tijuca, que é um local de gente rica, né? Muitos lugares da Barra não tem água encanada. Vamos pegar o Itanhangá ali. Só mora gente rica praticamente no Itanhangá, no bairro do Itanhangá, né?
o bairro do Joá, São Conrado, aliás, mesmo o Joá, são regiões de gente muito rica. Localidades não. Então, essa questão do desabastecimento de água, a Ilha de Guaratiba, Vargem Grande, Rio de Janeiro está repleto, tem 500 anos o que o Brasil foi descoberto. E continua não tendo água. Não tem água e não tem esgoto. Né? E aonde tem esgoto, os esgotos desaguam diretamente no mar. O que Portugal tem a ver com isso? Nada. Deságua no mar, até hoje. Não tem uma estação de tratamento nem de água nem de esgoto. Veja que todas as águas do Rio de Janeiro são poluídas, inclusive o mar, porque o esgoto deságua diretamente no mar. Bem, então, evidentemente que naquela altura não tinha tecnologia para isso como tem hoje. Então não se justifica, em termos político-administrativos, uma cidade como o Rio de Janeiro ser desabastecida de água ou de rede de esgoto. Ora, uma vez que as águas eram colhidas diretamente, você tinha os aguadeiros que faziam esse serviço. Né? O Carioca era um rio muito volumoso, segundo os dados. Né? Por que a gente afirma isso? Porque subia e descia canoas. Canoas. Essas canoas vão recolher os produtos das chácaras situadas no Vale das Laranjeiras. Então veja que o Rio de Janeiro era como se fosse uma Veneza. Hein? Olha a beleza que não devia ser o rio naquela altura. Isso consta nos documentos antigos. A Praia do Flamengo, a atual Praia do Flamengo, abastecia os navios com água potável. Então, o primeiro nome que teve a Praia do Flamengo foi Aguada dos Marinheiros. Os franceses de Villegagnon e de Bois-le-Comte vão buscar água ali, na Praia do Flamengo. Né? Então, por que o Catete ficou famoso? Porque você tinha um fluxo contínuo dos carregadores de água, dos aguadeiros, que deram origem a uma trilha que tomou o nome de Catete. Então, o Catete foi conservado para designar a rua que se formou nesse trajeto. A toponímia dos locais diz muito dos locais, viu? É muito importante entender por que aquele local se chama daquela forma. Né? Não tem nada que ver com a palavra africana, como eles querem dizer. O Catete veio de Angola. Não veio, não. Tem, evidentemente, que em Angola tem um rio chamado Catete, mas não existe nada, isso não é comprovado. Né? Então, existe um documento oficial do século XVII, portanto 1600, em que se faz referência ao caminho que chamam do Catete. Então, o abastecimento de água do rio sempre foi uma operação complicada. Né? Ora, então, a princípio, essa água é vendida nas ruas de porta em porta aos consumidores que não dispunham de escravos, de serviçais, para ir apanhar essa água no Rio Carioca, que ficava a 1 légua da cidade. Tá? Porque o Rio Carioca está dentro, a cidade está lá na beira do mar. Né? Se o Carioca nasce aqui nas Paineiras, então é longe, hein? 1 légua são 6 quilômetros. Tá? Ora, como é que a população fazia? Buscava água. Isso não é porque o Brasil era subdesenvolvido, não. Era assim em qualquer lugar do mundo. Ou haviam poços cavados no solo, nos quintais das casas. O poço artesiano é um remanescente disso. Você não tem água perto, você cava o poço e tenta puxar água. Né? Bem, então, quando os franceses assaltam o Rio de Janeiro, em 1567,
eles tinham construído na colina do atual Outeiro da Glória, né, uma palhoçada. Foi exatamente nesse combate que o Estácio morre, né? Ora, depois desse combate, foram tomados os últimos redutos dos franceses e o último foi a ilha, o que é hoje a Ilha do Governador, né? E os Tamoios dos franceses, que eram, aliás, os franceses, os Tamoios, se retiram para o interior. Bem, quando os franceses são expulsos, a cidade do Rio muda para um local novo, que é o Morro do Castelo, né? Por quê? Hoje a gente anda pela Urca e a Urca está ligada ao Rio de Janeiro. Mas a Urca não era ligada ao Rio de Janeiro. Aquilo ali é um aterro. Então, depois da morte do Estácio, a cidade muda para o Morro do Castelo, né? Porque essa várzea não oferecia aos povoadores de água de boa qualidade, era uma água salobra. O rio tem muita região de manguezal, de pântano, né? Porque o manguezal e o pântano são áreas, a água desce da montanha e ela vai purificando antes de entrar no mar. A natureza é muito sábia, o homem foi destruindo esses processos todos. Tá certo? Então, o local onde o Estácio escolhe para fazer a fundação do Rio de Janeiro é um local de várzea. Esse local de várzea fica compreendido, portanto, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. E, além de tudo, a própria localização, que era estratégica, ela impede, digamos, que de fato ali seja impedir naquele momento um centro político administrativo. Então, pensando em termos de expansão e crescimento da cidade, né, ao deslocamento. E Estácio escolhe aquilo ali por uma questão de defesa mesmo, contra os ataques dos gentios e dos franceses, né? Tanto é que você tem uma série de fortificações ao redor da Baía da Guanabara, exatamente como proteção, fortes mesmo, né? Então, essa localização primeira, onde o Rio de Janeiro é fundado, não tinha água. E o acesso, digamos, ao interior era muito difícil. Tá claro? Então é preciso ter isso em mente. A região era uma região ilhada e esse acesso era feito pela encosta do Morro da Urca. Ora, qual é o nome disso hoje? É a Avenida São Sebastião e a Rua Marechal Cantuária. Elas atravessam a várzea da Praia Vermelha, onde hoje a Praia Vermelha, ocupada pelos militares ali, de onde parte o bondinho, tinha uma ligação, não é? Que vai se comunicar com a Enseada de Botafogo, mas era uma coisa muito estreita. Então, a topografia que a gente vê hoje, você sai e entra ali na Praia Vermelha, isso é fruto de aterro. Tá? Era uma piscina grande ali, tá bem? Então, em razão disso, o Rio de Janeiro, né, digamos, a sede administrativa do Rio é transferida, né, mudando para o morro chamado Castelo. Bem, desde a fundação, portanto, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vem adquirir uma importância estratégica para a coroa portuguesa, né? E a partir
da próxima aula, nós vamos começar a ver quem foram os primeiros governadores do Rio, né? Que no caso vem a ser Mendes Sá, onde o Rio passa a ser considerado uma capitania real. Né? Mas é preciso entender que o Rio, a quantidade de água que tinha no Rio de Janeiro era tão grande, que o Rio de Janeiro era chamado de terra das lagoas e dos pântanos. Tá? Era muita água. Era um tipo de uma Veneza mesmo. Né? Essas águas foram todas desaparecendo. Aterros, construções, uma série incúria, má administração, tudo. Né? Pântano, charco, água doce, água salobra, água salgada, mas a lógica é essa, você tem águas puras que descem das montanhas, a natureza que fez isso, não é? Essa água, à medida em que ela vai descendo, ela vai sendo purificada por essas regiões de várzea e de pântano, de manguezal. É um crime destruir pântano, manguezal e várzea. Porque é isso que purifica todo o sistema de água antes dela ser jogada no mar. Né? Enfim, nós vamos ficando por aqui e nos próximos programas dessa série, vamos então contando para vocês a história das águas do Rio de Janeiro, que é muito bonito. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade lindíssima, formada entre essa conjugação de mar e montanha, né? De água doce, água salgada e montanha, e essa natureza absolutamente exuberante faz do Rio de Janeiro, a topografia do Rio de Janeiro é uma topografia quase única. Infelizmente, a má-fé, a incúria, a rapinagem tem transformado o Rio de Janeiro numa pocilga, já há muito tempo. E apesar de todos esses crimes ambientais, políticos e jurídicos, o Rio de Janeiro ainda consegue manter uma beleza que espanta toda a gente brasileira ou estrangeiro que desce ao Rio de Janeiro ainda hoje, mesmo tão destruído. Não é? Enfim, vamos terminando por aqui essa nossa primeira aula e até a semana que vem.